Olá pessoal querido, que Deus abençoe grandemente as suas vidas, graça e paz. É um prazer estarmos juntos novamente através deste vídeo e eu quero logo de início, muito respeitosamente, pedir que você se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de curtir, comentar e compartilhar, porque isso leva a mensagem mais longe para mais pessoas que precisam muito ouvir esses alertas da Palavra de Deus. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? E de acionar o sininho para receber notificações. Eu quero hoje fazer menção de uma palavra de Jesus, uma palavra de alerta, que o Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 20. Eu vou ler. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Esse é um alerta muito importante que o Senhor coloca aqui para nós, principalmente se foi importante naquela época, imagine a multiplicação dos falsos profetas no dia de hoje. E os falsos profetas estavam presentes desde o início do mundo, tanto que Moisés alertou sobre isso, os profetas de Israel continuamente alertaram também, o povo precisava ser alertado, e nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, eles também precisaram alertar. Aliás, o apóstolo Paulo, ele trata disso constantemente nas suas cartas, como também no encontro que ele teve no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 17, quando ele estava em Mileto, ele se encontrou, ele pediu que os líderes de Éfeso viessem encontrá-lo em Mileto, e ele solenemente os exortou, os alertou sobre os lobos devoradores que surgiriam do próprio meio da igreja, com palavras fingidas para enganar os discípulos. Então fica aqui um alerta muito importante de Jesus para nós. E agora, aqui nós vemos que o texto fala de frutos bons. Eu vejo que um fruto bom, nós podemos mencionar lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Aliás, uma coisa que muitos crentes esquecem, que nós devemos produzir isso. E essa é uma das diferenças entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Os dons do Espírito, eles são produzidos de fora para dentro. É o dom do Espírito Santo trabalhando através de nós. Mas o fruto do Espírito tem a ver com caráter. É algo produzido de dentro para fora. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é mansidão, é paciência, é domínio próprio, é bondade, tudo isso, faz parte do fruto do Espírito, e nós, a palavra de Deus espera que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito, Porque se não produzimos o fruto do Espírito, que é toda essa relação aí que eu mencionei, a pessoa vai acabar produzindo frutos maus, o fruto da carne, que também está lá em Gálatas capítulo 20, quando Paulo enumera os vários pecados e práticas, as cobiças, as imoralidades, que são o fruto da carne, da nossa natureza pecaminosa. Então, uma outra pista que o Senhor Jesus deixa aqui, ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa não dá fruto ruim, como também uma árvore ruim não dá fruto bom. Você não pode esperar que um falso profeta venha produzir coisas boas, como também você não vai poder esperar que um profeta de Deus venha produzir coisas ruins. Mas como julgar? Como saber a diferença entre um profeta de Deus e aquele que não é? A verdade do erro. Jesus nos deu a pista: por seus frutos os conhecereis. E aqui cabe uma pergunta: qual é o fruto do profeta?
qual é o fruto do profeta de Deus, né? E nós devemos então julgar o fruto do profeta de duas maneiras. Nós devemos julgar pelo fruto da vida, né? E pelo fruto da palavra. Então a pergunta que cabe aqui neste momento é: o fruto da vida, né, deste profeta está de acordo com a Bíblia? A vida que ele vive, o seu estilo de vida, a sua forma de se conduzir, como ele é na sua casa, como ele é como esposo, como ele é como pai, como ele é na igreja, como ele é como um cristão, como ele se comporta no seu trabalho. Tem crentes assim: não, meu trabalho é uma coisa e a minha vida espiritual é outra. Não tem como separar. Não tem como separar. É a mesma coisa você dizer: olha, quando eu vou para o meu trabalho, eu deixo Jesus em casa. Eu não levo Jesus comigo para o meu trabalho, porque a minha vida de trabalho é uma e a minha vida espiritual é outra. Aí quando chega o momento de ir para a igreja, aí Jesus entra dentro de mim de novo e nós vamos juntos para a igreja. Mas quando eu vou, por exemplo, para um lazer, principalmente na minha empresa, eu não quero Jesus comigo, porque lá é diferente. Não tem como separar. Porque nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Então não tem como separar. Eu sei que tem crentes que são picaretas, que eles se comportam de um jeito na igreja, saem da igreja de outra maneira, o vocabulário muda, o olhar muda, os seus pés agora vão caminhar por caminhos duvidosos, duvidosos, tudo isso. Mas nós não podemos separar a nossa vida espiritual da nossa vida cotidiana, da nossa vida como filho, como pai, como marido, como primo, seja o que for. Não tem como separar. Então, a primeira pergunta aí é o fruto da vida. A vida que essa pessoa vive, que este pastor, que este bispo vive, está de acordo com a palavra de Deus? Isso é muito importante. Ele é generoso, ele é sincero, ele tem caráter, ele é eticamente confiável, tudo isso. Então, essa é uma pergunta importante. A questão da ética, do comportamento, dos valores que essa pessoa abraça. Olha para a sua vida, como ele se relaciona, como ele se relaciona também com o sexo oposto. Isso é muito importante. Eu já conheci pastores que deixam muito a duvidar. É muito ruim quando tem um pastor numa igreja e a turma fica desconfiada dele. As mulheres da igreja nem querem receber a oração dele, porque ele é amoroso demais. Tem que ser amoroso, mas amoroso demais. Ele passa dos limites, Ele é carinhoso demais, e isso está errado. O comportamento de um líder espiritual, o comportamento de um pastor, de um obreiro cristão, tem que estar acima de qualquer suspeita. É muito ruim isso. Eu procuro me proteger, eu procuro evitar, eu tenho medo de dar escândalos. E eu vou dizer para vocês, eu nunca mexi com uma mulher na minha vida, nem quando eu não era crente. Eu vi outros mexendo, eu vi amigos que eu tinha mexendo, mas eu não mexia. Eu não sei se foi a minha formação, que eu recebi no seminário católico, quando eu estava me preparando para ser padre, mas eu não conseguia dirigir um gracejo a uma mulher. Ou uma palavra picante, ou mal intencionada, eu nunca consegui. O nosso comportamento tem que estar acima de qualquer suspeita. É muito triste. E já aconteceu, já vi acontecer, que quando tem numa fila de oração, não, aquele pastor orar por mim, não. Aquele pastor não. Porque a pessoa não era uma pessoa confiável, não estava acima de qualquer suspeita. Isso é muito triste. Então, o fruto da vida, de como nós vivemos, de como nós nos relacionamos com crianças, com adolescentes, com jovens, com moças, com senhoras idosas, tudo isso faz parte do nosso estilo de vida, que deve estar de acordo com a palavra de Deus.
é muito importante. Um bom testemunho é muito importante. Mas existe uma outra pergunta que cabe aqui, e a próxima pergunta, a segunda pergunta seria: o fruto da palavra deste profeta, deste pastor, o fruto da palavra deste obreiro, ou desta mulher de Deus, daquele homem de Deus, o fruto da palavra está de acordo com a Bíblia? O que ele prega está de acordo com o que ele vive? E o que ele prega está de acordo com o que ele, com a palavra de Deus? O que ele ensina está de acordo com a Bíblia? Porque às vezes a pessoa está na doutrina com Deus e na prática com Satanás. É possível isso. A pessoa prega direitinho, a teologia está correta, a doutrina está correta, a doutrina está equilibrada, mas ele tem práticas que são contrárias à palavra de Deus. E aí, isso não sustenta o seu ministério, não vai sustentar o seu ministério. Por isso é muito importante: o que ele prega está de acordo com o que ele vive? Essa é uma pergunta importante. Por exemplo, tem pastores que eles são cruéis em casa. Eles dão patada nas esposas, maltratam suas esposas, são péssimos maridos, maltratam os filhos, tem até gente caloteira, tem até pastores caloteiros, e quando vem para o púlpito, vem falar sobre o amor. Porque isso, aquilo, o amor, e cita 1 Coríntios 13, quando ele não está vivendo aquilo. Então é muito importante viver a palavra de Deus. Mas a outra pergunta é: o que ele prega está de acordo com a Bíblia? Nós precisamos prestar atenção nisso, principalmente num tempo hoje onde as heresias se multiplicam e a internet ela tem um poder enorme, quase que infinito, de espalhar as informações em tempo real para todas as partes do globo, em todos os lugares do mundo. Então aquilo que é bom se espalha e aquilo que é ruim também se espalha. O ensino equilibrado, o ensino edificante, ele viaja rapidamente por todas as partes do mundo, como também heresias se espalham por todas as partes. Então nós precisamos prestar atenção nisso, né? E Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eu digo para você: cuidado. Você e eu temos que tomar cuidado. Se a internet se tornou uma areia movediça, e é preciso saber se conduzir para não ser enredado por falsos ensinos, por hereges, por falsos profetas, para que isso não venha trazer dores à sua alma, para que você seja feliz em Cristo, fundamentado na palavra de Deus, a palavra infalível, a palavra totalmente confiável, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus eterna e inerrante. Que Deus abençoe você com essa ligeira reflexão e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.